Como aplicar a inteligência artificial para melhorar a gestão do conhecimento da sua organização? Esse é o tema que a Comunidade de Empresas Inovadoras de Minas, o CRI Minas, está discutindo. E para trazer uma aplicação bastante prática relacionada à inteligência artificial na área de gestão de pessoas, eu tenho o prazer de ter aqui o Thiago Machado, cofundador da RocketMatch, uma startup, ou melhor, uma scale-up de Belo Horizonte. Thiago, conta um pouquinho para a gente como que a tecnologia digital, mais especificamente aí, os algoritmos de inteligência artificial, podem ajudar uma organização na gestão das suas pessoas. Ana, obrigado pelo convite, é um prazer estar aqui com vocês da Fundação para a gente poder trocar as nossas experiências em termos de tecnologia e gestão. Acho que o objetivo é esse, a gente não consegue caminhar hoje se não tiver um processo que seja unificado. Nesse caso específico da RocketMatch, a gente vem enfrentando, conversando com muitas empresas nacionais e internacionais, como a gente tem uma atuação fora do país forte, a gente tem vindo uma grande oportunidade de poder cuidar exatamente de ponta a ponta de um processo de gestão de pessoas, entendendo as necessidades que a gente tem do ponto de vista de contratar um profissional que esteja com um nível de aderência maior com a companhia, mas acima de tudo poder cuidar dos profissionais dentro das companhias, entregando para a área de recursos humanos mais insumos para que eles tomem decisões cada dia mais assertivas, de uma maneira sendo redundante, para que eles possam cuidar das pessoas dentro das companhias. E quando a gente fala cuidar, é justamente dar capacitação, treinamento, trabalhar fortemente a parte de carreira para que aquelas pessoas possam ter um nível de engajamento ainda maior, possam entregar aqueles resultados que se tem de expectativa deles no dia a dia da companhia. Você diria que é, então, assim, conhecer melhor as pessoas que você está contratando e também conhecer melhor o seu time de colaboradores, é isso? Sem dúvida nenhuma. Quando a gente fala de uma solução integrada, a gente tem que tratar das duas pontas, Porque a porta da frente é onde a gente tem muitos problemas, mas a gente consegue resolver muito desses problemas se a gente tiver um processo bem justo, Eu costumo dizer nos nossos bate-papos que não existe o candidato ruim, existe aquele que a gente não analisou. Então é preciso que a gente analise ele com o máximo de um critério que não seja subjetivo, sem viés, mas que isso possa ser tratado de uma maneira matemática e científica, mas acima de tudo, quando a gente colocar esse candidato para dentro de uma companhia, ajudar no processo de decisão de uma contratação, que ele possa ter uma jornada como colaborador de desenvolvimento, porque é isso que a gente precisa trabalhar no dia a dia dentro das companhias, Os desafios estão cada dia mais latentes, para todas as empresas, em termos de crescimento, em termos até de sobrevivência no mercado cada vez mais competitivo, e o ativo de pessoas é o principal, porque as companhias são formadas por pessoas. Então, se a gente não der exatamente os insumos para que a área de recursos humanos tome as melhores decisões, a gente vai ficar para trás de uma certa maneira. E é isso que a gente não quer, e é onde a inteligência artificial está trazendo esse poder para que a área de recursos humanos, mais uma vez, possa tomar as melhores decisões em relação a cuidar das pessoas nas companhias. Sem dúvida. E quando se fala de inteligência artificial, muito se fala de dados, Eu preciso ter muitos dados para ensinar meus algoritmos, para entender a minha organização. Para uma empresa que está começando agora e que tem interesse em aplicar inteligência artificial no seu processo de pessoas, essa empresa ela precisa ter muitos dados, esses dados precisam estar estruturados, Em outras palavras, como que eu começo esse processo? Tá bom. Um dos requisitos primários da área de inteligência artificial, e aí propriamente dizendo, uma das sub-áreas que é o machine learning, onde a gente atua, é regra geral que a gente tem que ter muitos dados, Não é possível você treinar um modelo matemático se você trabalhar apenas com samples de dados. Então você precisa ter uma volumetria satisfatória para que os modelos possam ser treinados de maneira fidedigna e possam ser utilizados no processo de decisão. Para as empresas que estão começando, a gente pode dizer o seguinte, que
vão ser trabalhados cada dia mais soluções que possam atender empresas que às vezes têm uma volumetria menor, mas têm uma qualificação melhor dos dados. Então a gente consegue talvez inverter em um dado momento a parte quantitativa para ter um modelo mais qualitativo. Então isso a gente está trabalhando fortemente na área de pesquisa e desenvolvimento, mas sem esquecer que a gente tem que cumprir esses requisitos, porque nós estamos falando de uma ciência, nós estamos falando de matemática pura, atrelada à parte computacional muito robusta, em que exatamente a gente precisa e não podemos queimar etapa. O conselho que eu dou para as empresas é para que a gente possa começar a guardar os dados de uma maneira mais bem, vamos dizer assim, qualitativa. Os dados de gestão de pessoas não foram feitos para a inteligência artificial, então nós estamos numa fronteira em que a gente precisa preparar esses dados para que eles possam ser ativos de decisão. Então o meu conselho fica, vamos guardar essas informações melhor, respeitando a LGPD aqui no Brasil, a GDPR, tratar isso de uma maneira anonimizada, garantir a sigilidade dessas informações para que a gente consiga trabalhar em solo firme, né, e tecnicamente podendo entregar mais uma vez, estou sendo redundante, entregar um ativo de decisão muito robusto para as companhias. Uhum. E para terminar, Thiago, acho que um tema bastante quente que existe muita preocupação no momento é a questão da ética na inteligência artificial. E quando se fala em gestão das pessoas, isso se torna ainda mais evidente. Mas existe preocupação de que os algoritmos guardam certos vieses, né? Por exemplo, na contratação de pessoas com determinadas características e que sofrem preconceitos, né? A questão, por exemplo, né, de mulheres, a questão de negros, de pessoas com deficiências físicas, né? Então, de novo, para uma empresa que está começando, que quer otimizar os seus processos, tomar melhores decisões com a inteligência artificial, mas ao mesmo tempo não quer incorrer em questões éticas que a prejudiquem, né? Qual que é o seu conselho? Como tratar a ética e a inteligência artificial? Perfeito. Na verdade, tudo começa quando a gente vai treinar um modelo matemático específico para cada companhia. Muitos dos casos onde a gente viu casos não muito bons, né? A gente identificou que eles foram treinados, esses modelos, com dados que não deveriam ser utilizados, e aí isso trouxe exatamente uma sensibilidade maior. Então, a gente pode até usar algumas informações como gênero, como idade, para ajudar na mitigação do viés, né? Mas de uma forma bem generalista, a gente nem usa esses dados para trabalhar um modelo, a não ser que você tenha um cliente muito específico, onde um tipo de informação seja exatamente estratégico para um determinado nível de operação ou um cargo muito específico que tem uma exigibilidade dessa informação. Mas em um conceito geral, a gente não trabalha com essas informações para garantir que não tenha viés, exatamente porque o algoritmo não tem viés. Onde é que está o viés? É nos dados. Então é preciso que a gente trabalhe fortemente nessa perícia desses dados, no treinamento de um modelo que não carregue essas informações legado, que tenham trazido esse resquício de viés, mas fortemente também quando a gente estiver atuando no processo ativo, como é que a gente tem práticas, né, e soluções para que a gente mesmo possa fazer as correções ao longo do curso, garantindo que também não houve nenhum viés dentro do processo quando a gente está tratando de um ambiente em produção, um ambiente já de trabalho operando. Então o objetivo é que a gente garanta isso tudo, mas que as empresas de uma certa maneira também respeitem, voltando ao tópico anterior, essa forma de tratativa dos dados, da LGPD, de trabalhar com dados anonimizados, de ter as autorizações legais dessas informações, a proteção, então isso tudo é um ativo sensível, né? Então a minha recomendação é que a gente saiba perguntar bem, estrategicamente, como é que a inteligência artificial pode utilizar e pode ser benéfica para o meu negócio. Eu acho que nós estamos num processo em que a gente pode trazer e acelerar esse processo para as empresas. Mas, mais uma vez, trazendo insumos para que as empresas possam tomar as decisões e não a máquina que seja responsável por essas decisões no dia a dia da gestão de pessoas nas companhias. Muito bom, Thiago. Obrigada. Obrigado.